Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem de Jesus Cristo, que é o Salvador de todos os homens. Em nosso último vídeo, irmãos, nós vimos aquele, digamos assim, curioso debate. Entre quem? Entre Jesus Cristo? Não. Entre um cego de nascença, que havia sido curado por Jesus Cristo, a família deste cego, pai e mãe, estavam lá, todo o povo em geral, que assistia àquele debate, os vizinhos do cego e os líderes religiosos, que não queriam aceitar Jesus Cristo como Messias e queriam encontrar algum erro em Jesus Cristo. Mas não podiam negar o grande milagre que Jesus Cristo fez, que foi curar o cego de nascença. Então, neste debate, os irmãos já sabem o que acontece, né? Sempre o religioso fica envergonhado. Porque em um debate em que do outro lado está uma pessoa instruída por Deus, uma pessoa que verdadeiramente serve a Deus em espírito e em verdade, que sabe os meios de Deus, que é do Espírito Santo, por que o líder religioso sempre sai envergonhado? Porque o líder religioso, irmãos, ele defende sua religião, ele defende seus métodos, sua maneira de interpretar a Bíblia. O líder religioso, o homem religioso, ele defende o seu pastor, ele defende o seu líder religioso, ele defende a instituição religiosa. Por isso que no final ele sempre sairá envergonhado. Por quê? Porque todos estes que eu falei, em que ele está defendendo, têm falhas, erros e pecados. Agora, se este religioso, ele passar a fazer como o apóstolo Paulo fez, e disse, nós fomos colocados para defender o Evangelho. Se este religioso começar a defender o Evangelho e começar a defender o Senhor Jesus Cristo, ele sempre sairá vitorioso, porque não há falha nenhuma, pecado nenhum, nem nos Evangelhos e nem no Senhor Jesus Cristo. Por isso que todo aquele que defende outra coisa não ser o Evangelho e o Senhor Jesus Cristo, sairá envergonhado, sairá perdedor. Somente quem defende o Evangelho e Jesus Cristo sairá vitorioso, porque isto é a verdade. Isto é a verdade verdadeira de Deus, e não se pode ir contra a verdade. Então os irmãos já sabem o que acontece, né? Todo religioso sai envergonhado. Por quê? Porque eles insistiam em dizer que Jesus Cristo não era de Deus, certo? Insistiam em dizer que Jesus Cristo não era de Deus e que Jesus, e não sabiam nem de onde esse Jesus Cristo tinha vindo. Eles diziam, nós sabemos de onde Moisés veio, Moisés nos deu a lei de Deus, a lei de Moisés, mas nós não sabemos quem é este Jesus Cristo, não vá atrás dele não, dizia o líder religioso. Aí o cego de nascença, que agora estava curado por Jesus Cristo, disse para os líderes religiosos, exatamente nisso é que está a maravilha de Deus, de nós não sabermos de onde ele veio. Isso não prova que ele é o Messias, porque nós todos sabemos muito bem que Deus não escuta pecadores. Mas um homem que faz a vontade de Deus e obedece a sua lei, e que esse homem, o que esse homem pedir a Deus, Deus fará. Desde o princípio do mundo, se nunca se ouviu falar de alguém que tenha aberto os olhos de um cego de nascença. E Jesus Cristo fez isso comigo. Se Jesus não fosse de Deus, jamais ele poderia fazer tão extraordinário milagre. Depois que os líderes religiosos escutam isso, ficam furiosos, irmãos. Furiosos contra aquele cego que estava curado agora e diz, tu é um pobre que não entende nada da lei, não sabe de nada e quer ensinar a lei a nós que somos os doutores da lei, somos os pastores, somos os líderes, somos os que comandamos, sabemos a lei. Tu não sabe de nada, como é que tu quer ensinar a nós que somos os tampão? E expulsam ele da religião, ou em outras palavras, como dizemos hoje, excomungam ele da religião, tiram ele da religião judaica, mas não tiram ele do caminho verdadeiro de Deus. Mas na frente Jesus Cristo encontra este homem, este cego, que tinha sido curado por ele. E o que é que acontece? Jesus conversa com ele e fala para todos que estão ali ao redor dele. Depois que ele encontra o cego, ele diz, eu vim executar juízo a este mundo.
para que todos aqueles que não enxergam, voltem a enxergar. E todos aqueles que enxergam, fiquem cegos. Palavras do Senhor Jesus Cristo. O que ele quis dizer com isso? Os religiosos que estavam no meio dos discípulos entenderam logo. E ao entender esta palavra de Jesus, eles disseram para Jesus Cristo: e nós, Senhor, estamos cegos? Por que eles disseram isso? Porque Jesus Cristo disse que aqueles que enxergam vão ficar cegos. Por quê? Porque eles enxergam, eles sabem das coisas de Deus, mas não executam. E nós, Senhor, estamos cegos? Jesus Cristo olha para eles, como sempre ele faz, meigamente responde: se vocês fossem cegos ou ignorantes, sem saber nada da lei, não teriam pecado. Mas, como agora vocês mesmos dizem que são estudados na lei, que conhecem a verdade, que dizem até assim: nós vemos e enxergamos bem, mas não praticam, então o vosso pecado permanece para sempre. Depois desta palavra, irmãos, de Jesus Cristo, todos pararam naquela que estavam caminhando até Jerusalém. Todos pararam. E os religiosos começaram a pensar bem no que Jesus Cristo estava dizendo. Meditaram nisso. Foi nessa hora que Jesus Cristo asseverou a sua palavra, dizendo: na verdade eu digo a todos vocês que aquele líder que não entra pela porta do curral das ovelhas, ou seja, o curral é o local onde as ovelhas ficam juntas, irmãos. E o evangelho é as ovelhas. E o evangelho é este curral. As ovelhas são as pessoas que aceitam o evangelho, que aceitou Jesus Cristo como Salvador e decidiu segui-lo. Aquele líder que não entra no evangelho primeiro, para depois chamar as ovelhas para o evangelho, mas em vez disso pula o muro, dizendo Jesus, viu? Mas em vez disso pula o muro, ou seja, usa um evangelho falso, é ladrão, é aproveitador. Aquele que entra pela porta, esse sim é o pastor das ovelhas. Sabe por quê? É porque na porta tem um porteiro. Esse porteiro é o Espírito Santo que convence o homem dos seus erros, pecados e do juízo. E esse porteiro só abre a porta para o pastor, para que ele entre e chame as ovelhas. Já que as ovelhas conhecem a voz do pastor, então elas o seguem, mas jamais vão seguir um estranho, e jamais o porteiro abrirá a porta para um estranho, porque as verdadeiras ovelhas fugirão com a voz do estranho. Mas as falsas não, as falsas são enganadas. Como a multidão, irmãos, ficou confusa com esse ensinamento de Jesus Cristo, Jesus fala agora mais claro e diz: eu sou o bom pastor. Eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vierem até mim, dizendo, me aceitando como Messias, todos aqueles que vierem a mim, dizendo que é o Messias, são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não ouviram eles. Eu sou a porta da salvação. Se alguém entrar por mim para chegar a Deus, com certeza se salvará. E essa pessoa será como uma ovelha que entra pela porta. Vai para o pasto e come gramas verdejantes, puras. Mas aqueles pastores que são mercenários e ladrões só vêm para roubar, matar e destruir as ovelhas. Mas eu, Jesus Cristo, vim para que vocês, que são as ovelhas, tenham vida e a tenham com bastante abundância. Sabem por quê? Porque eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o pastor mercenário não. Que para eles as ovelhas são só um produto. Quando ele vê os lobos vindo, corre e foge, deixando as ovelhas para serem despedaçadas pelos lobos. Eu, Jesus Cristo, sim, sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como eu conheço o Pai, que é Deus, e Ele me conhece e sabe muito bem que dou a minha vida pelas ovelhas. Ou seja, pelo meu povo. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, ou curral, ou do povo de Israel, do povo judeu, estão espalhadas pelo mundo. E é necessário que eu as traga para junto de vocês. Então haverá um só rebanho, chamado de igreja, e um só pastor. Eu sou o pastor. E vocês de todas as tribos, raças, religiões, línguas, na face da terra, serão as minhas ovelhas. Um povo
povo só e uma única igreja. Então, irmãos, nesta hora agora, Jesus Cristo diz por que Deus o amava tanto. Ele diz assim: por isso é que meu Pai, que é Deus, me ama, porque eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, pela humanidade. Ninguém pode tirar a minha vida de mim. Eu é que tenho poder de dá-la e poder de recuperá-la. Morrerei pela humanidade e ressuscitarei pelo poder do Pai ao terceiro dia. E este mandamento recebi de meu Pai, que é Deus. Neste momento, começou novamente aquela grande confusão no meio da maioria dos seguidores de Jesus Cristo, porque os religiosos, escribas, fariseus, sacerdotes, chefes religiosos, com medo dessas revelações verdadeiras e poderosas, de que eles eram ladrões, salteadores, líderes falsos, porque ensinavam e não praticavam a lei de Deus, disseram uns para os outros: que absurdo! Este homem tem demônio, está fora de si, está louco. Mas os outros do lado deles disseram: estas palavras jamais serão de um louco ou de um endemoniado, porque como é que pode um louco ou endemoniado curar um cego de nascença? Eita, irmãos, essa afirmação, todos os líderes religiosos que odiavam Jesus Cristo se calaram e ficaram completamente envergonhados diante do povo, diante do grande milagre que eles não podiam negar. E ninguém ousava dizer nada contra Jesus Cristo naquele momento, por causa da cura de um cego de nascença. Que Deus nos ajude, irmãos, que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo nos ajudem a entender esses ensinamentos de Jesus Cristo. Que Ele é o bom pastor. Que o pastor mercenário só pensa no produto, só pensa em enriquecer. Mas Ele é o verdadeiro bom pastor. E Ele colocou pastores verdadeiros, líderes verdadeiros. Está difícil, está, mas há os verdadeiros líderes que pensam no estado das pessoas, na situação das ovelhas, e não no dinheiro que ela tem, não no dízimo, não na contribuição que ela dá. Mas a maioria dos pastores estão como mercenários. Do que Deus nos ajude, porque isto é a verdade. Isto é a origem, é a vida de Jesus Cristo. Certo? Não há fantasia, não há conto da fantasia, não há história de Trancoso, não há disse-me-disse, não há nem porquê. Aqui é a verdade. Jesus Cristo disse que a verdade liberta. Liberta de quê? Da ignorância, de não saber das coisas. Eu preciso conhecer isso para poder praticar isso. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.